Bora, vai! Casos bizarros que foram postados no 4chan, conhecido como o lugar mais esquisito da internet, segundo eu. Você já se perguntou o quão fundo dá para ir até as profundezas da internet? Sinceramente, eu espero que você tenha ficado só na pergunta mesmo, porque se O você grito for dá sair para medo? Eu não procurar, acho. vai encontrar as maiores atrocidades que a humanidade é capaz de produzir. Coisas que eu nem posso citar em vídeo para você ter uma noção. Se você já frequenta a internet tem um tempo, com certeza você já deve ter ouvido falar na famigerada Deep Web. Eu acho que não exista uma pessoa nesse mundo que não tenha ouvido falar pelo menos Mano, já uma vez. tentaram acessar a Deep Web? Mano, eu lembro que uma vez na minha vida, quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos, eu falei, mano, eu consigo. Não consegui. Não consegui nem perto. Não cheguei, mas nem perto. Cara, pra mim, tipo, é que é criança, né, mano? Eu era criança e tudo parece muito difícil. Mas também, foda-se, né? Não faz falta nenhuma. Desse conceito. Ele é bem famoso por vários motivos. Motivos esses, na maioria, ruins. É que a Deep Web é praticamente uma terra sem lei. É lá que você pode encontrar de tudo. Desde Cara, eu vou ser sincero, a única coisa que me interessaria na Deep Web é pirataria. Pô, mano, às vezes eu tenho tanto trabalho pra ler um livro, tá ligado? filmes que ainda nem foram lançados até contratar um assassino de aluguel. Isso sem falar nas paradas realmente pesadas. Só que acessar a Deep Web não é exatamente uma tarefa fácil. Exige um computador muito bom, uma segurança muito boa e muita cautela. Porque no menor Cê é louco. deslize, a Polícia Federal vai estar na sua cola. Ou então alguma facção criminosa, Deus ou que uma me livre, mano. A polícia. Cara, se tu entrar na Deep Web e fizer alguma coisa errada e for a polícia que te encontrar, tu tem que agradecer. Falar, porra, que bom que foi a polícia. Graças a Deus foi a polícia que me encontrou. assassino de aluguel contratado por algum hacker. Tudo pode acontecer. E se acessar é difícil, navegar lá dentro é pior ainda, porque não tem um navegador tipo o Google. Você precisa ter links exatos para isso. Ou seja, você precisa entrar na Deep Web já sabendo o que você vai querer encontrar. Senão, você não vai para lugar nenhum. Mas tem um lugar, um fórum, aqui na Surface Web, que muitos consideram como o mais próximo que uma pessoa comum vai chegar de O entrar na pior Deep que é, Web, né, um lugar que não mano? é pros fracos, e inclusive o lugar de nascimento da Anonymous. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou te apresentar os 4 casos mais perturbadores do 4chan que eu encontrei. Primeiro, eu acho que é válido eu começar dando um resumo Explicar, sobre o né? que é o Nem 4chan. todo mundo Ele sabe foi o que é essa criado em bomba. 2003 pelo Christopher Moot Pohl, então tem seus 15 anos já. Tá ligado o Reddit? Ele funciona basicamente do mesmo jeito. Se organiza vários tópicos com Só que criminoso, né? temas variados que você imaginar, indo desde animes e memes até conteúdo adulto. Só que a principal característica do 4chan, que faz até as pessoas olharem meio torto para ele, é por causa do extremo anonimato que essa plataforma traz para os usuários. E outra curiosidade interessante Não foi sabia aqui disso. que surgiu as backrooms, o lugar onde essa imagem aqui foi postada pela primeira vez. Só que é claro que quando você dá muita liberdade para as pessoas, elas acabam liberando o pior que tem dentro delas. Caralho, qualquer post no 4chan é anônimo? Como funciona isso? Eu não sabia disso. Então não é muito incomum você acabar encontrando conteúdos e threads no mínimo duvidosas por aí. Tendo alguns boards tipo o Be Random, que as regras são praticamente nulas. Isso acaba facilitando algumas publicações bem ofensivas, obscenas e até chocantes, tipo gore, discursos de ódio, só parada pesada. Crimes tipo doxing e ataques cibernéticos também já aconteceram lá por muito tempo, porque de novo, anonimato completo. Então, resumindo, para que o 4chan serve? Para você ter uma expressão anônima e irrestrita, criar grupos privados com os objetivos mais variados, criar culturas underground e memes, e muitos desses memes implicaram diretamente na internet como um todo, e fazer fóruns temáticos com alcance global. E um dos Igual o Reddit, só que pro crime, ou seja, né, porra.
Motivos para muitas pessoas não quererem acessar ele Por que você postaria algo de maneira anônima se você não quer esconder algo? são justamente as threads mais perturbadoras que já passaram por essa plataforma, que eu vou mostrar para você aqui e agora. The Grifter. Vamos começar com uma coisa mais leve. De vídeos bizarros, a internet tá cheia. Não é de hoje que são criados vários e vários vídeos que deixam as pessoas perturbadas, ou teria algum tipo de mensagem subliminar, ou só causariam uma estranheza mesmo. Mas lá para agosto de 2009, no Board Nossa X, senhora. teria surgido um vídeo perturbador que causaria náuseas, pesadelos, traumas Só foto. psicológicos e até mesmo faria as pessoas que assistiam se matarem. Essa lenda foi criada por um usuário com o nome de The Solipist. Ele escreveu que o The Grifter era muito perturbador e podia ter imagens tipo uma banheira cheia de larvas, pinturas antigas derretendo, florestas aleatórias, cores piscando e um murmúrio estranho de fundo. Ele Porra, também mas disse faz que de o vídeo tudo! tinha um granulado e tinha uma cena de um filhote de cachorro sendo segurado pelo pescoço, chorando que nem um bebê humano, e de fundo uma creche com bebês humanos mortos, com um se levantando, sangrando pelos olhos e pela boca. Esse Pronto, apresentaram o Forchan pra vocês. Esse é o Forchan, guys. Pra quem não conhecia, é esse tipo de coisa aí. tópico do The Solipist se espalhou muito pelo 4chan e muitos usuários até ajudaram a espalhar a lenda, dando relatos bem dos exagerados, dizendo coisas tipo: nossa, eu nunca mais vou ser o mesmo depois de ver isso. Sim, se foda você que postou. Ou, ai, isso destruiu uma coisa na minha alma, esse tipo de coisa. Mas é claro que, apesar das pessoas zoando, sempre existiam aquelas que realmente acreditavam que o vídeo era real. Mas não demorou muito pro próprio The Solipist confessar que o vídeo e a lenda em si O cara fanficou eram só um uma monstro, brincadeira, mano. uma lenda baseada num episódio de The Tales from the Dark Side, É igual chamado qualquer de creepypasta, Seasons né, of mano? Belief. E todos os clipes que eram usados no tal vídeo eram tirados de um filme chamado Little Otic. Ele inclusive cita que tá bem surpreso com o fato das pessoas terem demorado tanto pra perceberem isso. Mas olha só, toda essa história do The Grifter meio que consolidou o X como um antro de creepypastas e lendas urbanas, e meio que um dos responsáveis por fazer com que o 4chan fosse reconhecido como um lugar para as pessoas compartilharem conteúdos assim. Então, sei lá, não foi de todo ruim. Mas a parte leve acaba agora. Mano, o pior é que eu sempre fui muito fã de creepypasta, mano. Eu gostava de ler creepypasta num site chamado Medo B. Eu nem sei se ele existe ainda. Mas, mano, eu sempre fui muito fãzão de creepypasta. Eu adorava ler e acho inofensivo quando não. Quando tá claro que é uma creepypasta, né? E não vira isso aí. Os filhotes no rio. Uma coisa é certa: quando o 4chan quer acabar com a vida de alguém que eles considerem como culpado, acredite, essa pessoa tá muito fudida. Um exemplo foi essa thread. Isso aconteceu lá em meados de 2010, quando do nada na internet apareceu um vídeo muito estranho e perturbador. Ele mostrava uma menina de uns 13 anos lá da Bósnia, da cidade de Bugojno. Essa garota, ela tava simplesmente jogando 6 filhotes vivos no rio Verbas. Esse vídeo tinha uns 44 segundos e foi o suficiente para todo mundo na internet ficar com sangue nos olhos. E adivinha onde esse vídeo foi parar? No 4chan. Que nem eu disse, muitos usuários do 4chan, quando encrencam com alguém que faz merda, eles caçam essa pessoa até o inferno se precisar. E foi isso que aconteceu com essa garota. Eles começaram a buscar pistas, analisar o vídeo de cima pra baixo, de trás Caralho! pra frente, vendo a linguagem da garota, que no caso era croata, detalhes do ambiente, elementos do vídeo, data, tudo o que tinha direito. E no fim, conseguiram descobrir a identidade e a localização dela. E as autoridades já foram chamadas. E lá na Bósnia, a multa por maltratos aos animais era de 5.000 euros na época. Só que como ela era de menor, a multa caiu nas costas dos responsáveis. Uma mulher de 75 anos chamada Ruza Pavlovic conseguiu resgatar os filhotes em uma bifurcação aparentemente. Só que tem algumas pessoas que dizem que talvez esses filhotes não sejam os mesmos que apareceram no vídeo. Ué? Mas por que a garota fez aquilo? A família dela tinha alegado que os filhotes estavam doentes faz tempo,
com parasitas e que tinha sido a avó dela que tinha mandado que ela descartasse os filhotes lá no rio, para que eles parassem de sofrer. De acordo com eles, seria a melhor saída. Bando de doente, né? Só que o 4chan não esquece tão fácil assim. E eles ficaram no encalço dela, não dos pais, não da avó. Dela, planejando fazer um doxing. Várias Cara, é que teoricamente não, né? Praticamente não foram os pais nem a avó que fez, né? Então, perseguições foram acontecendo, xingamentos, ameaças de morte e várias coisas. E isso, claro, se espalhou pro Reddit, com comentários tipo: esses espreitadores da internet, os filhos da puta conseguem descobrir qualquer coisa e encontrar qualquer um. Meio que enfatizando que, se o 4chan te considerar como um mau caráter, se prepara pra ter até a sua certidão de nascimento vazada. Enfim, o que tem mais de bizarro nesse vídeo, além da garota de 13 anos jogando filhotes no rio, é o fato de que, com um simples vídeo, os caras do 4chan conseguiu fuçar mano, isso aí é muito esquisito, velho, caralho. Isso só mostra o quão grande é o poder do vigilantismo do 4chan e da internet como um todo. Claro, mano, completamente off, eu acho muito problemático você dar oversharing na sua vida na internet, mano. Tipo, completamente off desse caso, mas, mano, tem gente mal intencionada pra tudo quanto é lugar, tá ligado? As pessoas saberem demais da sua vida é muito problemático. que nem eu disse, é se o 4chan te considerar. Ou seja, se a pessoa for por acaso o inocente, lascou. Porque não tem como reverter um doxing depois que ele é feito, ou retirar as ameaças de morte. Cara, eu acho que se eu tivesse um filho, a internet nunca ia ver quase nada dele, velho. Isso é louco. O atirador da faculdade NRCC. Em 12 de abril de 2013, um garoto que tinha 19 anos na época, chamado Neil McInnes, resolveu um belo dia pegar uma espingarda Stevens 320 e começar a atirar dentro do shopping da faculdade NRCC, o New River Valley Mall. Ele parou o carro lá dentro, catou a espingarda e começou a atirar. Mas, felizmente, ele não matou ninguém. Ou não conseguiu, né? Mas ele deixou 2 mulheres feridas e com marcas permanentes. Ele foi preso alguns minutos depois, óbvio. E depois de toda a burocracia e processos vai descobrir que ele avisou no 4chan. anos de prisão. Só que o bizarro é que antes dele fazer tudo isso, ele tinha postado no 4chan que iria fazer isso. Uma foto da entrada do lugar, falou o seu próprio nome real, o tipo de arma que iria usar e algumas frases como: isso não é sobre pontuação, mas uma lição, e heroing não é necessário. É importante citar que o termo "an hero" é tipo uma gíria lá dentro, que eles usam para citar alguém que tirou a própria vida. E sim, hero significa herói em português. Isso é um negócio bem grotesco. Talvez a pena do McInnes seja diminuída para 32 anos, caso... Queria ser impedido porra nenhuma, ele queria... Como fala? Não é vangloriar, é tipo assumir o crédito do que foi feito, tá ligado? Ele tem um bom comportamento, e o tamanho da pena foi refletida no fato de que ele tem um histórico de problemas mentais. Então eu acho que ele só não pegou perpétua ou mais tempo porque ele não matou ninguém, e também tinha esse histórico. Mas a promotora do caso destacou que, em momento nenhum, o McInnes sentiu algum tipo de remorso pelo que ele fez. Bizarro. E aí, muita convicção ou simplesmente psicopatia? O assassinato de Amber Copley. Vamos agora para 3 de novembro de 2014. Uma mulher chamada Amberlynn Copley, de 30 anos, ela era uma mãe de 5 filhos e tinha um marido chamado Paul Copley. Contaram, obrigado pelos dois! Mas tamo junto. Um namorado chamado David Michael Kalak, que foi o assassino de Amber. Depois de uma discussão em que ela pediu pro Kalak sair da casa dela, ele teve um surto de fúria e estrangulou ela manualmente e com um cadarço, tão forte que até mesmo fraturou o hioide. Fora isso, teve outras coisas, tipo traumas por força contundente e mordidas nos seios. Como se não bastasse, ele tirou fotos do corpo dela, escreveu "morta" na identidade dela, "ela me matou primeiro" na parede e "más notícias" nas persianas, logo antes de fugir para Oregon. O corpo dela foi encontrado pelo filho dela de 13 anos, que ligou pro pai, que ligou pra polícia, que perseguiu ele. Antes do Kalak se entregar pra polícia em Wilsonville, ele tinha deixado uma nota no carro, que dizia: "Eu matei Amber Copley. Eu a estrangulei com minhas próprias mãos e então com um cadarço. Não tinha nenhuma outra razão. Eu tava bêbado
e ela me deixou puto. Ah, Ele foi beleza. preso e todo o processo judicial durou de 2014 até 2017. Depois que todos os agravantes e todas as provas foram apuradas, o juiz então condenou ele a 82 anos de prisão, e ele continua preso até hoje. E sim, o próprio Kalak fez uma postagem no 4chan confessando o crime, e além disso, falando como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se acontecesse todo dia, dizendo: acontece que é muito mais difícil estrangular uma pessoa até a morte do que parece nos filmes. Ela resistiu pra cacete. Olha esse cara. E sim, ele postou isso com as fotos, o que causou Mano, olha a reações quantidade de variadas, reply, considerando que ele velho. postou no B-Handle, que nem eu disse, é praticamente uma terra sem lei. As pessoas de início acusaram de ser falso e fizeram piada, mas depois que foi confirmado que ele realmente tinha feito aquilo, algumas pessoas repudiaram e outras continuaram com um humor doentio e fazendo memes. Alguns usuários anônimos até comentaram tipo, porra, vocês se acham muito engraçados, né? Enquanto outros diziam que valia tudo naquela comunidade. Mas eles não viam a necessidade de fazer um doxing nem nada, Bizarro, porque o cara mano. já tinha sido preso em menos de 24 horas de crime, então não tinha muito sentido. Esses casos, essas threads do 4chan, mostram algumas coisas pra gente. O 4chan é de fato um terreno em que pode se juntar tanto gênios. Mano, eu acho muito quanto esquisito criminosos. ainda existir Isso essa justamente porra, por velho. causa do anonimato que essa rede proporciona. Só que também ele já foi capaz de fazer justiça, como foi no caso da garota que jogou os filhotes no rio. Foi praticamente uma força-tarefa para encontrar a localização dela. Claro que não justifica ameaças de morte ou de doxing, mas ainda assim é bem impressionante. E não é o único caso que isso acontece. Já tiveram vários outros. Enfim, me diz aí nos comentários o que você Kotano. achou. E se você conhece algum outro caso que seja tão bizarro ou mais que esses. E também outras Pior que eu sugestões não de temas conheço. aí. Mano, eu não Isso sei ajuda porra bastante. nenhuma sobre Agora, 4chan salve e pros quero continuar abençoados que assim se tornaram pro resto da minha membros. vida. Lembrando que essa lista que tá passando aí na tela é atualizada uma vez por mês. Então, se você quiser que o seu nome apareça aqui no fim dos vídeos, já não perca tempo e assine um membro, que no início de todo mês essa lista é atualizada. Tentaram e derrubar todo várias mundo que vezes, assinou mas vai se acabar um, eles vão aparecer. pro Os outro. níveis são benção Mano, do mas Necessário VQ, sei lá, é ou muito benção esquisito, linear mano. da Totep. E os benefícios são ter os comentários destacados, ter o nome aparecendo aqui no fim de todos os vídeos e ter acesso aos vídeos de forma antecipada. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Caralho. Mano, cara, é um lugar bizarro, esquisito. Tenho preconceito com 4chan.